O Senhor nosso Deus, após criar o homem, ele vinha diariamente, né, eu já falei aqui, na viração do dia, encontrar-se com Adão e Eva, com a sua criação. Isso você lê lá em Gênesis 3:8. Então podemos imaginar como esses encontros deveriam ser prazerosos. Homem e Deus, numa conversa de dia a dia, compartilhando grandes descobertas, pequenas experiências gerando relacionamento. Então, quando Deus criou o homem, ele vinha na viração do dia, todos os dias, ter essa comunhão, ter esse relacionamento. Essa comunhão, esse relacionamento, amados, hoje, ela tem que ser diária e a todo instante e a todo momento. A palavra de Deus diz, orai sem cessar. Então, quando a Bíblia diz orai sem cessar, a Bíblia está dizendo que a minha intimidade com Deus, meu hábito de conversar, de orar com Ele é a qualquer momento. Depois que o véu do tempo se rasgou, lá com a morte e ressurreição de Jesus, hoje eu tenho livre acesso à presença de Deus. Então, eu posso conversar com Ele a qualquer hora do dia, da manhã, da tarde, de noite. Então, conversar com Ele. No entanto, assim como Deus vinha lá no Jardim do Éden, na viração do dia, se relacionar com o homem, Deus espera também que eu tenha momentos, né, de ficar sós com Ele. Só eu e Ele. Quantos estão entendendo? Onde eu não vou dividir Ele com mais ninguém. Aí é só eu e Ele. Por isso que eu citei aqui antes, né? Preferência que seja na primeira hora do dia, no último horário do dia, no momento que você possa ficar só você e Ele, sem interrupções. Um dia, essa interação, esse relacionamento com Deus e Adão, né? Ela foi quebrada devido à entrada do pecado. Adão certamente deve ter carregado ao longo do resto dos seus 930 anos a saudade daqueles momentos tão especiais e muitas vezes deve ter sentido um imenso vazio ao olhar o pôr do sol. Você sabe, né, que depois que Adão pecou contra Deus, Deus então fechou a entrada, o acesso ao Jardim do Éden, e Deus então interrompeu essa comunhão. Então imagina que terrível que foi isso para Adão. Mas graças a Deus que enviou Jesus Cristo, o sol da justiça, que conquistou novamente para a gente essa comunhão, esse livre acesso ao Pai. Então Jesus Cristo, ele é o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. E por causa dele, nós podemos nos encontrar agora novamente, todos os dias, com o nosso Criador. Como eu já falei aqui, a qualquer hora do dia. A meditação bíblica é um dos modos que podemos utilizar para fazer com que esse encontro aconteça. É uma das maneiras, né? Não é a única, mas é uma delas, e eu diria que uma das principais. Não deixemos Deus esperando por nós, nem o entristeçamos pela nossa ausência. Ok? Olha aqui só. Não deixamos Deus esperando por nós, nem o entristeçamos pela nossa ausência. Então, assim como Deus vinha na viração do dia ali no Jardim do Éden, né, conversar com Adão, esses textos de Gênesis, amados, estão falando da origem, a origem de todas as coisas. O livro de Gênesis, ele fala da origem. E a origem de tudo era como Deus realmente planejou para ser. Então, de tempos em tempos, sempre que Deus usa alguém, por exemplo, num culto, para pregar sobre Gênesis, o livro de Gênesis fala de origem. Então, de tempos em tempos, Deus está sempre tentando nos levar de novo para a origem, para a fonte. Deus é a fonte. O livro de Gênesis fala do início de todas as coisas. Então, como que era no início? Lá no céu, né? Jesus
ele tinha uma comunhão diária com o Pai, antes dele ser enviado aqui para a Terra, né? Então, ali no Jardim do Éden, Deus diariamente se relacionando, tendo comunhão, tendo intimidade com o homem. Essa mesma intimidade, ela foi rompida com o pecado. No entanto, Deus espera que nós possamos ter esse nível de intimidade diário, ok? É aquela coisa lá que quando Marta, né, chamou a atenção de Jesus, porque Maria, a irmã dela, tinha deixado Jesus servir, ela servir sozinha. Aí Jesus chamou a atenção, né? Marta, Marta, estás ansiosa com tantas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. O que é essa melhor parte? Intimidade, comunhão, relacionamento com Jesus. Essa é a boa parte. Está falando da origem. Quando eu tiro tempo para meditar na Bíblia, eu estou escolhendo a melhor parte. Todo mundo entendeu? Simples assim. Uma só coisa é necessária. O que é uma só coisa? Essa uma só coisa é meditar na palavra, é conversar com Jesus, é ter intimidade com Ele. Não necessariamente, torna a dizer, que precisa ser de uma forma religiosa. A minha esposinha que está aqui, ela tem a prática de conversar com Deus o tempo todo. Tem pessoas que têm isso como um hábito. Está o tempo todo conversando com Deus, no trabalho, de manhã, de tarde, de noite. Está lá pilotando a sua máquina de costura, ou quem aqui trabalha com outro tipo de máquina, aí, cita um exemplo aí para mim. Um outro tipo de profissão. Quer dar um exemplo aí? Tem 2 esteticistas na sala. Não vou falar de esteticismo hoje. O André trabalha como vendedor, né? Trabalha com corretor de imóveis. Né? Então, eu estou lá, levei o meu cliente para conhecer um terreno, eu estou ali, Espírito Santo de Deus, me dá sabedoria, me diz o que eu tenho que falar para ele, mostra qual que é o terreno certo para me mostrar para esse cliente, quais palavras certas para conversar com ele, me dá palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Eu estou ali conversando com o cliente e ao mesmo tempo, em espírito, com a minha mente, conversando com Deus. Senhor, me dá sabedoria, mostra o que eu tenho que falar, como que eu tenho que negociar. Entendeu? Isso é a sabedoria de Deus. Se eu não faço esse tipo de oração, aí eu estou indo na força do braço. Na força do braço, irmão, a chance de eu fracassar é grande. Né? Porque na força do braço pode caracterizar orgulho. Né? Eu não preciso de Deus, eu não preciso orar, porque eu já sei fazer. E sempre que eu penso que eu sei fazer, Deus fica de fora. Você já sabe fazer. Agora, imagina se sempre antes de atender um cliente, sempre antes de pilotar a minha máquina, sempre antes de começar um novo dia de trabalho, eu pedisse, Senhor, vai comigo. A Bíblia diz que Tu és o Deus Emanuel, então vai comigo. Tu és Deus conosco, então fica comigo aqui no meu trabalho, fica comigo aqui na minha escola, fica comigo. Entendeu? Quantos estão entendendo? Então, é muito além daquele momento da meditação. Eu estou falando desses exemplos, amados, para que a gente se liberte da religiosidade. Porque o religioso, ele só sabe fazer de um jeito. E Deus quer nos ensinar a fazer de várias maneiras. Mas nada substitui a meditação. Então, comparecermos pontualmente pela meditação bíblica para dividirmos com Ele o nosso dia a dia, renovar-nos e nos alegrarmos diante da Sua presença maravilhosa. É muito importante. Uma palavra, queridos, que eu gosto muito, tá? Talvez você não encontre aqui no livro texto, mas é uma palavra que eu gosto muito, talvez muitos aqui já ouviram essa palavra, e você ainda vai ouvir muito essa palavra ao longo da sua vida, é a palavra devocional. Quem aqui já ouviu falar na palavra devocional? Devocional vai além da meditação bíblica. Um período de devocional, um período de devoção a Deus, eu anotei algumas coisas aqui. Não pode faltar a meditação bíblica. Mas como que eu posso incrementar um período de devocional? Esse período devocional eu posso ter um tempo de louvor,
Né? O Salmo 100 diz: entrai pelos seus átrios com ações de graças e com hinos de louvor. Então, o período de devocional, normalmente é um período onde tem ações de graças, onde tem hinos de louvor, onde tem oração, onde tem intercessão, onde eu vou orar por outras pessoas, né? Eu vou meditar na Bíblia. Eu vou conversar com Deus. Então, normalmente, o período devocional ele tem esses ingredientes. Deus deseja ter um encontro diário conosco. Deus deseja se relacionar conosco. Em Oséias 6,6, a palavra de Deus diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus deseja ser conhecido. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, se alguém quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisto, em me conhecer. Então Deus quer ser conhecido. E a melhor de todas as maneiras é através da meditação. O que é meditação bíblica? Meditar vem da palavra hebraica Hagá, que significa ler em silêncio ou falar consigo mesmo. À medida que se pensa, refletir, resmungar, ponderar, meditar ou contemplar algo, repetindo palavras. Já citei o exemplo aqui do ruminar, né? H representa algo tranquilo, diferente, porém, do sentido de meditação, enquanto exercício mental. No sentido hebraico, meditar nas Escrituras é repeti-las calmamente, em som suave e baixo, abandonando interiormente as distrações exteriores ou preocupações, ansiedades. Então, olha aqui para mim. Meditar, a maneira mais simples para a gente entender, é como se você, quando você vai ler a Bíblia, em tom baixo, o ideal é falar mesmo com a boca. O ideal, lembra que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir? Então, se eu falar com a boca, eu vou contribuir para o aumento da minha fé. Se eu só ler em pensamento, vai ter um resultado, mas se eu conseguir falar em voz baixa, eu vou ter um resultado maior ainda, ok? Então, meditar, o ideal é falar em tom baixo, que eu possa ouvir, e automaticamente eu vou ruminar, ponderar, refletir sobre aquilo que eu estou lendo. Basicamente é isso. Isso é meditar. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Eu falo em voz baixa. À medida que eu estou falando em voz baixa, silêncio, não tem distração. Eu estou ouvindo a minha própria voz naquele silêncio. E eu estou, ao mesmo tempo, refletindo e pensando naquilo que eu mesmo estou falando. A minha boca está falando e o meu espírito está ouvindo. A minha alma está sendo alimentado. Meditar também é o ato ou o efeito de ponderar, pensar, refletir, estudar, considerar ou matutar. Né? Legal essa palavra matutar, né? A pessoa está matutando. Nota-se que o conceito diz ato ou efeito, subentendendo ação e reação, ou seja, a meditação é uma atitude da qual se colhe um resultado. Meditação bíblica, portanto, é uma atividade que envolve leitura e repetição da palavra, refletindo-se sobre os caminhos de Deus para aplicá-los em cada aspecto de nossas vidas. Se você puder anotar aí, se alguém tiver caneta e lápis, puder anotar, 2 perguntas, tá? Isso eu aprendi há muito tempo atrás. 2 perguntas que nós deveríamos fazer para nós mesmos, sempre que eu for meditar em algum texto. Então anota aí, pessoal. O que Deus está falando através do versículo? O que Deus está falando
através do versículo. Que Deus está falando através do versículo. Então, primeira pergunta. Sempre que você for ler a Bíblia, faça essa pergunta para você mesmo. O que Deus está comunicando com esse texto aqui que eu estou lendo? Agora, segunda pergunta. O que pretendo fazer? O que pretendo fazer após a leitura desse texto? Né? Ou o que pretendo fazer depois de ouvir a voz de Deus? Dá no mesmo, né? Então, o que pretendo fazer após a leitura do texto? Porque a Bíblia, ela é um livro de confronto. Ela sempre vai nos confrontar a uma mudança de atitude, mudanças de hábito, mudança de comportamento. Deus está o tempo todo esperando que a gente tenha novos hábitos. É muito comum, virada de ano, né? Quando chega lá dia 31, as pessoas vêm para um culto de virada e elas fazem várias promessas para elas mesmas, porque nesse novo ano tudo vai ser diferente, eu vou trabalhar mais, eu vou estudar, não sei o que, eu quero alcançar meu sonho, eu quero ir para Israel, eu quero isso, eu quero ir aquilo. Só que aí a gente não se planeja, a gente não muda de hábito, continua nos mesmos hábitos anteriores, as mesmas atitudes do passado, não permite que Deus nos renove, né? Que faça uma modificação nos nossos hábitos, que a gente pare de procrastinar, né? Seja mais disciplinado. E aí, se você não muda os hábitos, não tem mudança de comportamento, insiste nos velhos hábitos, os velhos hábitos vão te dar o mesmo resultado. Então, se você quer um resultado diferente do que você teve no ano anterior, você vai ter que ter hábitos novos. Então, eu estou nos mesmos hábitos do ano de 2022, eu vou colher o mesmo resultado em 2023. É simples assim. Aí eu estou querendo colher 2 vezes mais do que 2022, mas os hábitos são iguais, é o mesmo, entendeu? Então, tudo está ligado a uma mudança de hábito. Então, a Bíblia, ela está o tempo todo nos levando a uma mudança de hábito. Então, eu vou perguntar para mim, o que Deus está falando comigo nesse texto? O que Deus falou comigo na aula de hoje? O que eu pretendo fazer após a aula de hoje? O que eu pretendo fazer após a leitura desse texto? Eu tenho que ter uma decisão. Sempre que eu decido mudar, criar novos hábitos, a chance de sucesso é bem maior. Tem um livro, né, que é um dos livros mais vendidos aqui no Brasil, por um autor, um best-seller brasileiro, né? É um autor brasileiro chamado Paulo Vieira. Né? Paulo Vieira, chamado O Poder da Ação. Eu não li o livro, mas o nome do livro já sugere, né? Poder da Ação. Atitude. Sem atitude, sem produtividade, sem ação, nada acontece. Né? Eu tenho que agir. Não adianta só meditar na Bíblia. Tem que ver o que Deus falou comigo e agora tem que praticar. Senão não vai ter mudança. Oração, né? A combinação da palavra conversar com Deus e agir. A meditação bíblica não é um ato voluntário, é uma ordenança. A Bíblia diz em Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidai de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então veja que meditar na Bíblia é a vontade de Deus para nós. Aqueles que procuram viver na bênção de Deus, meditam na sua palavra, a fim de moldarem seus pensamentos, atitudes e ações. Leem as palavras das Escrituras, meditam nelas e as comparam com outros trechos bíblicos. Fazer meditação bíblica é uma decisão de obedecer a Deus.
refletindo sobre sua palavra, expondo-se a ela para receber seus benefícios. Então, fazer a meditação bíblica, vou repetir, é uma decisão de obedecer a Deus, refletindo sobre a sua palavra, expondo-se a ela para receber seus benefícios. A Bíblia é uma espécie de espelho. Quem aqui lembra, né, o que acontece quando eu vou na frente do espelho? O espelho, ele mostra tudo. Se eu estou com um cravinho, né, mulher que gosta de usar baby cream, base, né, tá ali com umas manchinhas, está incomodando, você já vê no espelho, já vai lá, pega lá o blush, a basezinha, o baby cream e esconde, né? Então, a Bíblia tem esse poder de mostrar as nossas imperfeições, para que a gente possa corrigir as rotas, o nosso caminho e ser mais assertivo quanto ao alvo. E o nosso alvo é Cristo. Ele é o modelo, o alvo a ser alcançado. Salmo 119, 15 e 16. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 19, 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Para que meditar na Bíblia? Josué 1,8 encontramos esta resposta. Para que tenhamos cuidado, né, de fazer conforme tudo quanto está escrito nele. Porque então assim nós vamos fazer prosperar o nosso caminho e vamos nos conduzir de forma prudente. Né? A Bíblia diz que a sabedoria habita com a prudência. Pessoas sábias são pessoas prudentes. Pessoas prudentes são pessoas cautelosas. Né? Elas não saem por aí, não falam tudo que vem na mente, não saem por aí agindo de qualquer maneira, pensa antes de falar, pondera, medita, analisa. Né? Então, uma pessoa que medita na Bíblia, ela vai prosperar e ela vai aprender a se conduzir de forma prudente. Bom exemplo, né? Eu durante muito tempo eu não fazia seguro no carro, né? Não fazia seguro no automóvel, porque a Bíblia diz no Salmo, né, que se o Senhor não guardar a cidade, então vigia a sentinela. Então eu sempre pensei assim, se Deus, que tem poder para guardar uma cidade, se Ele não guardar a cidade, a Bíblia diz que não adianta botar sentinela, ou seja, não adianta ter um guarda lá, porque é inútil, né? Se Deus não guardar, que adianta ter um guarda lá, se Deus não guardar a cidade? As cidades antigas eram cercadas de muros e com sentinelas, ou seja, guardas em cima dos muros, né? Então eu sempre pensei assim. Eu sei que tem um monte de gente que pensa assim, e eu não estou aqui para condenar essas pessoas, mas a mesma Bíblia diz que a sabedoria habita com a prudência. Então, se eu tenho condição financeira de pagar um seguro, eu estou sendo prudente. Se acontecer uma infelicidade, a Bíblia diz que todas as coisas sucedem igualmente, tanto ao justo como ao ímpio, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Então, o fato de eu ser cristão ou crente, não me livra de um acidente de trânsito. Às vezes você não provoca o acidente, mas uma outra pessoa provoca. A minha esposa mesmo, no trabalho dela, a pessoa acertou o carro dela, estacionado no estacionamento do trabalho. E aí? Graças a Deus, a outra pessoa tinha o seguro, pagou. Né? Então, é importante. Né? A sabedoria habita com a prudência. Se você pode, é prudente. Então, para que mais, né, meditar na Bíblia? Para a prática da palavra. Né? Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes,
enganando-vos com falsos discursos. A obediência à palavra de Deus realiza a obra de Deus. Devemos ouvir a palavra e realizar a obra. O objetivo de Deus é que experimentemos a palavra para que haja uma transformação de vida que resulte no ministério. 2.2. Para que haja prosperidade, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do teu servo, seja engrandecido. Salmo 35, 27. Olha só, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Deus se alegra quando os seus servos prosperam. A palavra hebraica prosperidade está carregada de significado: segurança, bem-estar, felicidade, saúde e paz. A palavra shalom significa tudo isso, segurança, bem-estar, felicidade, saúde e paz. Na verdade, essa palavra é normalmente traduzida por paz. Quando suas necessidades estão satisfeitas, você está em paz. Ademais, se Deus se agrada com a prosperidade dos seus servos, como ele fica então em relação à prosperidade de seus próprios filhos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e adotados por ele. Pensem em quão emocionado Deus fica quando nós, seus próprios filhos, prosperamos em todos os aspectos de nossas vidas. Quantos aqui tem filhos? Um monte de gente aqui tem filho. Quem aqui não quer ver o bem do seu filho? Quem aqui quer ver o mal do seu filho? Quantos aqui não querem que seus filhos prosperem? Todos querem. Da mesma forma, se nós que somos maus queremos que os nossos filhos prosperem, quanto mais o nosso Deus. Amém? Se nós queremos, Deus quer muito mais. E para encerrar a aula, item ponto 3, para quem meditar na Bíblia, para que haja prudência. Eu já falei aqui. Não existe prudência sem sabedoria. E a sabedoria é adquirida no temor ao Senhor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Respectivamente, Provérbios 9 e 10 e Provérbios 8 e 12. Sabedoria é conhecer a verdade e saber como aplicar esta verdade em qualquer situação. Prudência é conhecimento temperado e modificado pela sabedoria e pelo discernimento. Vou repetir essa última frase. Sabedoria é conhecer a verdade e saber como aplicar esta verdade em qualquer circunstância ou situação. E prudência é conhecimento temperado e modificado pela sabedoria e pelo discernimento. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa aula. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja sempre conosco em cada aula. Agora, nós te pedimos a tua bênção sobre os alunos que estarão regressando para a sua casa. Que o teu Espírito Santo nos ajude a memorizar tudo que aqui foi exposto e que, muito mais do que memorizar, nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos que aqui foram feitos, foram aqui repartidos, em nome de Jesus. Amém.